Olá, massoterapeutas e fisioterapeutas. Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Adila Muniz, massoterapeuta também, há mais de 10 anos, e há 5 anos eu abracei de corpo e alma um propósito que transformou a minha vida, o estudo profundo sobre lipedema. Eu sou especialista nessa patologia pela ABRALHE, Associação Brasileira de Lipedema. E desde então, a minha missão deixou de ser apenas aplicar algumas técnicas. Passou a ser formar outras profissionais que, assim como eu, desejam fazer a diferença na vida de tantas outras mulheres. Ao longo do meu caminho, eu descobri uma realidade que ainda são poucas as pessoas que conhecem o lipedema. Lipedema é uma condição silenciosa, muitas vezes até invisível aos olhos da sociedade, mas também profundamente sentida por quem vive com essa doença, assim como eu. Milhares de mulheres enfrentam dores físicas e emocionais todos os dias, com autoestima fragilizada, diagnóstico errado e, infelizmente, com pouquíssimos profissionais capacitados para verdadeiramente acolhê-las. Não tenho conhecimento suficiente para começar. Essa é uma das frases que mais ouço de massoterapeutas. Incríveis como você aí do outro lado. Profissionais com um coração gigante, mãos cheias de talento e uma vontade genuína de ajudar, mas que carregam a insegurança e ainda não estarem prontas para lidar com uma condição tão específica assim como é o lipedema. E sabe de uma coisa? É completamente normal. Você não precisa saber tudo para começar, mas você precisa começar. Para um dia você profissional, você aí do outro lado, ser a referência. Eu vou estar aqui, passo a passo contigo, com amor, dedicação e todo o conhecimento que eu fui construindo ao longo desses anos. A minha missão é fazer com que você, profissional masso e fisioterapeutas, compreenda o lipedema como ele merece, com ciência, sensibilidade, impacto real. E se você sente no coração que também pode ser o teu propósito, então vamos juntas dar esse primeiro passo. O medo de não saber é real, sim, mas também é o sinal de que tu te importas, de que você quer fazer a diferença e com responsabilidade, ética, excelência. O que talvez ainda não tenha te dado conta é que não ter conhecimento prévio não é um obstáculo, é apenas um ponto de partida na tua transformação. O lipedema é uma condição que exige mais do que técnica, exige olhar clínico, empatia, conhecimento real, e é aí que está a beleza da jornada. Quando tu decide ir além da intuição e mergulhar de verdade no saber, tu começa a construir algo muito maior do que um currículo. Tu começa a construir uma reputação. A cada novo conceito aprendido, a cada detalhe compreendido sobre o corpo, fisiologia, a dor e a vivência das tuas futuras clientes, você cresce. E com esse crescimento vem a confiança, vem o domínio, vem o reconhecimento. Capacitar-se é um ato de amor próprio e um amor incondicionalmente pela tua profissão. É dizer sim à tua evolução. É preparar o caminho para você ser a referência, para que amanhã as outras profissionais olhem para você e digam: foi ela que me inspirou a ser melhor. Então, não te bloqueia por achar que ainda não sabe o suficiente. Abraça esse teu desejo de aprender, porque é exatamente ele que vai levar você para muito mais longe. Porque o lipedema merece muito, mesmo, de verdade, a tua atenção. Porque por trás de cada corpo marcado pelo inchaço, pela sensibilidade extrema, pelos hematomas fáceis, existe uma história de uma luta silenciosa. Existe uma mulher que já tentou de tudo. Dieta, drenagens aleatórias, treinos intensos, e até escutou algumas frases como: isso é só preguiça, é falta de disciplina, toda mulher que tem celulite aceita, ou vai passar depois que você emagrecer. Aprender sobre lipedema é mais do que uma escolha profissional. É um chamado, gente. É aprender a ver além do sintoma. É estudar, mas com empatia, com amor ao próximo. É saber onde aplicar cada técnica certa, sim, mas também quando oferecer um olhar acolhedor. É entender que a dor física e emocional, elas caminham juntas. E que uma massoterapeuta ou fisioterapeuta bem preparada e com conhecimento certo, não apenas atende, ela transforma essas vidas. Escolher aprender é escolher ser ponte.
ponte entre sofrimento e alívio, entre desinformação e verdade, entre o silêncio e finalmente alguém que me entende. Entenderam o significado de tudo isso? Hoje são muito poucos ainda profissionais que conhecem lipedema a fundo, que conhecem a mulher com lipedema. Poucos sabem identificar, adaptar técnicas, guiar paciente no caminho certo. E é justamente por isso que há espaço para você aí do outro lado, para que tu te torne uma referência. Não é sobre competir, longe disso, é sobre somar. É sobre seres quem teve a coragem de se aprofundar onde muitos passam, querendo só a superfície. A tua vontade de saber, mas já é o primeiro passo, que você está pronta. Tu não precisa conhecer ou começar sabendo tudo. Você precisa dizer sim ao que te chama e confiar que há um caminho preparado para você, mas com conhecimento verdadeiro, com apoio, com direcionamento. E quando você decidir dar esse passo, pode ter certeza, eu vou estar aqui para torcer por você e, se possível, te acompanhar. O medo não é um problema, é um começo. É normal sentir insegurança quando a gente se depara com um tema novo e tão específico como é a patologia. Mas é justamente por isso que existem conteúdos pensados em te explicar de forma muito clara, prática e real, sem complicação. A ideia não é que tu te tornes uma médica ou com a expertise de todas as áreas, mas que tu entendas o suficiente para reconhecer os sinais verdadeiros do lipedema, saber como adaptar as técnicas com segurança e dar, claro, o melhor atendimento possível. Anatomia, fisiologia, sistema linfático, tecido adiposo, inflamação, dor crônica, tudo isso vai sendo explicado com calma. E quando começar a ligar os pontos, você vai perceber que não era tão complicado assim. Só precisava ser bem apresentado, só precisa de uma orientação. Uma massoterapeuta que já percorreu esse caminho pode ser o teu guia com segurança e objetividade. Então respira e lembra, tu tens o essencial, que é a vontade de aprender. O resto, tu vai construindo comigo. É aos poucos, aquilo que parece tão difícil vai se tornar natural do jeito de entender. Porque sim, você é capaz de entender o lipedema. E mais que isso, é capaz de fazer a diferença na vida de quem convive com o lipedema todos os dias. E de profissional para profissional. E segurança com os resultados do lipedema é só um medo. Vamos ser sinceros entre nós, colegas de profissão? Um dos maiores receios ao começar a trabalhar com clientes e pacientes com lipedema é não conseguir oferecer resultados visíveis e eficazes, não é mesmo? E esse medo não é por falta de vontade ou por consciência profissional. Nós sabemos que o lipedema é uma patologia crônica progressiva e multidisciplinar. Não é uma condição que se resolve com uma única abordagem ou com poucas sessões. Envolve inflamação, dor, resistência à perda de volume localizado e muitas vezes um histórico emocional pesado por parte dessa cliente. E por isso mesmo a insegurança, ela vem, ela aparece. Será que eu vou conseguir ajudar? Será que a cliente ou a paciente vai perceber a evolução? Será que o que eu faço é suficiente? Essas perguntas surgem porque nos importamos com o nosso trabalho. E essa preocupação é válida, mostra a tua responsabilidade. Mas também precisa ser equilibrada com conhecimento e clareza dos objetivos, inclusive terapêuticos. O que significa resultado eficaz no atendimento do lipedema é importante você ressignificar o chamado dos resultados. Nem sempre será a redução visível da medida. E está tudo bem. Muitas vezes os principais avanços são redução da dor, da sensação de peso nas pernas, a melhora da mobilidade e da disposição para as atividades diárias, a diminuição dos edemas ou hematomas espontâneos, o aumento da autoestima e da segurança corporal dessa cliente ou paciente, o vínculo terapêutico que favorece a continuidade do cuidado. Se não compreendermos essas métricas reais de progresso, caímos na armadilha de achar que nosso trabalho não funcionou, quando na verdade está transformando o corpo e a mentalidade da sua cliente perante a dor que ela tem. Então acredite, no primeiro momento pode até parecer tanto para você profissional quanto para sua cliente ou paciente que
que o gerenciamento foi apenas um pequeno passo. E acredite sim, esse passo é o mais importante, libertador. E ela vai observar isso ao longo do tempo. Resultados consistentes vêm da atuação consciente e embasada. A insegurança com os resultados tende a desaparecer quando a profissional, você, entende do que está fazendo. Não só do que está fazendo, mas por que está fazendo. E até onde pode ir com a tua atuação. Por isso, capacitar-se de forma específica é essencial. Quando você conhece a fisiopatologia do lipedema, você entende os limites da tua atuação até os potenciais de melhoria que tu pode dar ou oferecer. Isso é libertador, tanto para você como para a tua cliente. O primeiro passo é reconhecer que o lipedema ele tem sinais muito específicos. E com o conhecimento certo, você começa a perceber detalhes que antes passavam desapercebidos, como a desproporção entre a parte superior e inferior do corpo, mesmo que ele seja muito magrinho. A sensibilidade extrema ao toque em certas regiões, a presença de hematomas espontâneos que são diferentes dos normais. E aquele detalhe que faz toda a diferença, um inchaço que não melhora nem com dieta e nem com uma drenagem que seria comum. O medo de errar na avaliação ou mesmo nos atendimentos, ele é legítimo, mas ele não diminui com o estudo certo. Quando você entende as diferenças entre obesidade, linfedema e lipedema, a tua atuação fica muito mais segura e muito mais responsável. Então não é sobre diagnosticar como médico, mas sim saber reconhecer os sinais, adaptar a tua conduta e encaminhar quando necessário. Isso é ser uma profissional completa. Não é saber tudo, é saber olhar com atenção, escutar de verdade e aplicar com consciência. E entre nós, aprender a identificar o lipedema não é um bicho de 7 cabeças. É só uma questão de você se dar a oportunidade de ver outras pessoas com outros olhos. E quando isso começa a ser entendido por você, faz toda a diferença. Você já não consegue mais desver. O teu olhar muda, a tua escuta muda, a tua forma de atender também evolui demais. E se for um caso avançado, será que eu vou conseguir saber o que fazer? Quando pensamos em pacientes com dores intensas, mobilidade reduzida ou grande comprometimento emocional, os medos de não saber o que fazer é super real. Mas eu vou te dizer uma coisa com todo o meu carinho. Você não precisa saber tudo agora. Precisa estar disposta a aprender de verdade e agir com consciência. Casos avançados exigem mais cuidado, sim. Mas também mais escuta, mais empatia e mais presença. E é exatamente por isso que a capacitação existe. Para que você possa entender e dar as ferramentas certas, no momento certo. Passo a passo você vai ganhando confiança. E quando menos esperar, você está acolhendo com segurança mulheres que só precisam de alguém que as compreendam de verdade. E se você investir na formação, isso não vai ter retorno? O medo paralisa, mas o conhecimento, ele liberta. Depois de tudo que vimos, fica claro que os medos que muitos profissionais enfrentam, sejam eles sobre conhecimento, resultados, reconhecimento ou retorno financeiro, não são sinais de incapacidade, são na verdade chamados à evolução. O que hoje parece um obstáculo pode tornar-se exatamente o motivo do teu crescimento. Cada dúvida, cada receio, cada insegurança pode sim ser transformado em ação, confiança, impacto real. É normal sentir medo, mas é importante lembrar que é a coragem de continuar, mesmo com medo, que constrói uma carreira sólida, respeitada, cheia de propósito. Entender a fundo sobre o lipedema não é só mais uma formação. É sim uma oportunidade de fazer você se diferenciar, de crescer com sentido e de cuidar de mulheres que há muito tempo procuram alguém que as entenda e faça um trabalho de verdade. Você tem esse talento sim, tem sensibilidade e vontade de fazer diferente. Agora, só falta dar o passo que vai abrir um novo capítulo nessa jornada profissional. Que os medos fiquem no passado e que a motivação, essa sim, te leve adiante.